Glória a Deus, amém? Que bom estarmos juntos. Como é bom estarmos em torno da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nós vamos para um momento tão gostoso agora, um momento que eu me empolgo demais. Abra a sua Bíblia! Glória a Deus, Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Marcos capítulo 2, 2. Capítulo 2, do verso 1 até o 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem, nem mesmo diante da porta, e lhes anunciava a palavra. Nisto vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo uma abertura, baixando o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão só um, que é Deus? Mas Jesus, logo percebendo em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, perguntou-lhe: Por que arrazoais deste modo em vossos corações? O qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou e tomou logo o seu leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, esse texto ele conta um milagre que tem uma particularidade muito interessante. Um homem paralítico sendo ajudado por seus amigos. E esses amigos, eles tiveram que fazer um buraco no telhado da casa de Jesus, para baixar aquele paralítico num leito, numa maca. Então você imagina o tamanho do buraco, para que Jesus então curasse aquele paralítico. E eu já ouvi muitas pregações sobre os 4 amigos, sobre o paralítico, mas alguns dias atrás eu fui convidado para ministrar na casa de um irmão que havia mudado de casa, e ele quis fazer um culto, e Deus me deu essa palavra. Eu particularmente nunca ouvi uma pregação sobre esta casa, particularmente falando. Já ouvi sobre o paralítico, já ouvi sobre os amigos, mas sobre a casa propriamente dita eu não tinha ouvido. E o Espírito Santo de Deus, ele começou a ministrar ao meu coração esta palavra: uma casa de milagres. Uma casa de milagres. Porque, irmão, a questão não é o milagre acontecer aqui no templo. A questão não é a gente ser santo aqui dentro da igreja. Aqui todo mundo é santo, irmão. Aqui todo mundo tem vontade de adorar. Aqui todo mundo tem vontade de cantar louvores a Deus. Aqui todo mundo fala bonito. Aqui todo mundo fala textos da palavra de Deus. Todo culto, ele é feito para te inspirar a buscar a Deus. Então, acontecer milagres aqui, você tem uma palavra profética, você recebeu um ensinamento aqui, é muito comum. Agora, sabe qual é o problema, irmão? O
problema é quando a gente vai para casa. Às vezes, irmão, quando a gente passa daquela porta e coloca o pé na calçada, já começam as brigas. Tem momentos que parece que você entra dentro do carro saindo da igreja, já tem demônio que sobe na tua cacunda e começa a te acusar. Amanhã é segunda-feira, playboy. E aí eu quero ver como é que você vai encarar os desafios que você tem. Então, irmão, ser crente aqui, num congresso de louvor, num retiro espiritual, num encontro face a face com Deus, é muito gostoso. Mas o que vale, irmão, é a gente ser cheio da unção e de milagres lá dentro de casa. Porque você imagina, se dentro da nossa casa, a nossa casa for um lugar de milagres, for um lugar de mover de Deus, for um lugar de sobrenatural, você imagina quando nós nos reunirmos aqui, meus irmãos, esse lugar vai tremer. Eu louvo a Deus porque eu e a minha esposa, desde o início do nosso casamento, nós fizemos um compromisso. Olha, as coisas podem estar difíceis na igreja, pode estar difícil na vida financeira, a gente pode ter problema para resolver lá fora, mas a hora que nós fecharmos a porta da nossa casa, a hora que nós entrarmos dentro da nossa casa, o azeite do céu vai descer, enquanto não encher todas as vasilhas, a gente não vai parar. E eu louvo a Deus, irmãos, que mesmo nos momentos de maior sequidão espiritual fora de casa, dentro da nossa casa, nós sempre buscamos a presença e Deus sempre nos restaurou. Porque, meu amado irmão, você pode ter o problema que for lá fora, se dentro da tua casa tem milagre, tem unção de Deus, é uma questão de tempo para lá fora isso acontecer também. Agora, se tudo estiver bom lá fora, se tudo estiver dando certo lá fora, se lá fora você é feliz, mas dentro da tua casa você vive uma incredulidade, é uma questão de tempo para as coisas piorarem lá fora. A nossa casa precisa ser uma casa de milagre. A nossa casa precisa ser um lugar da manifestação do sobrenatural de Deus. E eu creio, meu irmão, que se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer que a minha e a sua casa não seja apenas um lugar legal, mas seja um lugar de sobrenatural. Mover de Deus, poder de Deus. Ah, pastor, mas olha, é difícil. Eu vou dizer para você, não é difícil, é impossível. Mas eu adoro ao meu Deus, porque para Ele não há impossíveis. Não há. O que eu aprendo nessa história? Sabe, alguns chegam a dizer que Jesus ele não tinha casa, porque confundem um texto de Mateus, capítulo 8, verso 19 a 20, que Jesus, ele declara que as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não está falando que ele não tinha onde morar. Jesus está falando que ele não estava tendo tempo nem de dormir. Ele tinha um ministério itinerante, ele pregava a palavra nas aldeias, ele ia andando, fazendo bem, como diz a palavra de Deus. Mas esse texto que nós acabamos de ler, relata que Jesus estava na sua casa. Essa era a casa de Jesus. Em João capítulo 1, verso de 37 a 39, alguns discípulos de João quiseram seguir Jesus. E aí eles perguntaram: Rabi, aonde tu moras? E ele disse: vinde e vede. E foram e viram onde ele morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase hora 10ª. Então Jesus ele tinha uma casa, ele tinha um lar. E a casa, meus irmãos, aonde Jesus ele realmente está, os milagres vão acontecer. O poder de Deus vai se manifestar. O que eu aprendo dentro dessa casa?
Como que eu posso fazer com que a minha casa, assim como a casa de Jesus, seja uma casa de milagres? A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que se eu quiser que a minha casa seja de fato uma casa de milagres, eu preciso fazer da minha residência um local de celebração, um local de culto. Jesus precisa ser autoridade suprema dentro da nossa casa. A nossa casa tem que ser um lugar de alegria. Irmãos, eu brinco assim, eu e minha esposa, talvez a gente não consiga, se fossem contar a nossa história de amor, talvez não daria assim um filme de romance, mas certamente daria um filme de comédia romântica, porque a gente tem um senso de humor muito gostoso dentro da nossa casa. Um dia a minha esposa lavou a cozinha, jogou água na cozinha, tinha passado pano, ainda estava molhado, e eu fui cair na besteira de querer andar sobre as águas. E quando eu entro na cozinha, não é? Ela foi tomada de um zelo pela casa. Ele falou assim: você não olha para o chão? Eu falei: eu não sou galinha, eu sou águia, eu só olho para o alto. Eu falei: então vem voando. Nós começamos a rir e tudo mais. Claro que depois tive que passar pano de novo, mas se resolveu. A gente começou a dar risada, foi um clima muito gostoso. Porque a casa da gente tem que ser um lugar de alegria, tem que ser um lugar de descontração. Nós temos que sentar e ter um ambiente gostoso dentro da nossa casa, contribuir para isso. O difícil, irmão, é você prestar um culto num lugar onde as pessoas são tristes. A não ser culto fúnebre, aí não tem jeito. Mas a nossa casa, para ter culto, um lugar para ter culto, tem que ter a alegria. Diga: eu preciso celebrar a presença de Deus. Agora tem gente que fala: não, Jesus é dono da minha casa. Pois é, o problema não é Jesus ser dono, o problema é que você continua sendo inquilino. Porque o dono da casa, se ele colocou um inquilino lá dentro, ele não tem autoridade sobre a casa. Ele não pode entrar na casa. Então a questão não é você dizer: a minha empresa pertence ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor, o meu carro pertence ao Senhor, mas ele não mora lá dentro. Ele não tem autoridade lá dentro. O teu cunhado tem mais autoridade na tua casa do que Jesus, que se ele quiser beber cerveja, encher a cara na tua casa, ele pode. Quem manda lá dentro? Quem tem autoridade lá dentro? Que tipo de conversa você permite ter dentro da sua casa? Jesus perdoou o pecado daqueles paralíticos, e os religiosos, os escribas, estavam sentados, começaram a falar: não, como é que perdoa esse cara? Que negócio é esse? Isso é blasfêmia. Como é que ele tem autoridade para perdoar? Como é que Jesus tem autoridade para perdoar? Irmãos, os piores fofoqueiros são aqueles que acham que nunca fazem fofoca. É um perigo. Eu estou sempre me cuidando para não fazer fofoca. Um dia eu estava sentado, assim, com irmãos, tudo gente madura. Daqui a pouco a gente começou a falar das roupas de uma pessoa. Porque a roupa isso, que a roupa aquilo, que era uma roupa que crente não devia usar. Daqui a pouco me ocorreu uma coisa, eu perguntei: gente, olha, nenhum de nós falou com essa irmã ainda, ela é preciosa. Fica tranquilo que não é aqui da nossa igreja, tá, irmãos? Fique em paz. Ninguém falou. Então, vamos parar com essa conversa, porque não edifica. Mas nós temos coragem para falar. Sim, nós temos, mas ninguém foi ainda. Então, vamos mudar de assunto, vamos falar outra coisa. Porque nós não podemos
permitir conversas ao nosso redor, principalmente dentro da nossa casa, que não abençoa. Sabe, às vezes o nosso filho nunca vai se submeter a um pastor, a um líder de célula, porque ele só ouve falar mal disso dentro da casa dele. Aonde há fofoca, o milagre não pode acontecer. Uma casa de milagres não pode ter fofoca, não pode ter conversa tola. O ambiente da nossa casa precisa ser um ambiente de culto, de adoração. Um clima gostoso, abençoado. Não é você que determina o que você vai assistir na televisão dentro da sua casa. Se a nossa casa precisa ser uma casa de milagre igual a de Jesus, quem tem que determinar é Ele. Ele que vai determinar o tempo que eu vou passar na internet. Ele que vai determinar o que eu vou acessar, as conversas que eu terei. Nós temos que ter um relacionamento íntimo com Jesus dentro da nossa casa, como se Ele morasse lá dentro. Sabe por quê? Porque Ele mora. Ele mora. Então nós precisamos tratar bem, conversar, cultivar relacionamento. Agora veja bem, esses dias a pastora Ana Paula pregou uma mensagem muito poderosa. E ela disse que o culto não acaba. E é verdade. Então tudo na vida da gente tem que ser um culto. A casa da gente tem que ser um culto. Música, louvor, conversa, culto doméstico e tudo mais. Tempo a sós com Deus. Só que os cultos que Jesus fazia dentro da casa dele, não era só ele e o Pai. Uma casa de milagres, além de ter aquele culto íntimo, você e Deus, também precisa ter culto público. Diga, minha casa precisa de culto público. Se eu quero que ela seja uma casa de milagres, ela precisa estar aberta para o povo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus nunca está sozinho. Se você convidar Jesus para ser dono da tua casa, pode ter certeza, daqui a pouco eu vou estar lá. Teu irmão da esquerda vai estar lá, teu irmão da direita vai estar lá. E não precisa nem ter milagre, é só ter carne. Às vezes não precisa nem ter carne, só um café. Irmão, a gente está aceitando qualquer coisa. Mas não existe evangelho sem gente. Não existe milagre sem pessoas problemáticas. Uma casa de milagre precisa estar aberta ao culto público. Você imagina, irmão, Jesus estava pregando na casa dele. Daqui a pouco a Bíblia diz que no ponto correspondente onde ele estava pregando, começou a quebrar o telhado. Você não vê Jesus reclamando, você não vê Jesus estressado. Mas tem gente que não pode fazer um culto na casa dele, porque vai criança, e depois tem lanche, e a criança vai com a mão suja colocar a mão no sofá. Não, porque tem criança vai sujar a parede, vai quebrar a vidraça. Os caras estavam arrebentando o teto e Jesus pregando. Irmão, Mateus capítulo 18, verso 5 diz, Jesus disse: quem recebeu uma criança como essa, a mim me recebe. Amém. Sabe, eu fico imaginando uma criança rasgando teu sofá na tua casa, e antes de você se irar com ela, e antes de você pensar em parar de ter célula na tua casa, eu quero que você imagine Jesus atrás daquela criança dizendo assim: será que eu não tenho o direito de rasgar o teu sofá? Será que eu não tenho o direito de sujar a tua parede? Será que eu não tenho o direito de você correr o risco de arranhar teu carro? Quebrar o vidro?
Deixa eu te dizer, a tua casa pode rasgar o sofá, pode quebrar a parede, pode quebrar a vidraça, pode ter tudo isso, mas vai ter milagre, será uma casa de milagre. Se você crer, se manifeste, dê glória ao Senhor, aplauda Ele está neste lugar. A minha casa precisa estar aberta para uma célula. E eu não estou falando isso, irmão, porque eu quero que a igreja cresça. Eu estou falando isso porque eu não quero que a tua casa se despedace. Eu não quero que o inferno tome conta da tua casa. Irmãos, a Bíblia diz assim, Jesus disse: eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não vão poder contra ela. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe qual a única maneira do inferno não ter direito na tua casa? É você edificar uma igreja dentro dela. Tem que ter culto, tem que ter célula. Quando o pessoal vai lá começar a falar mal dos outros, diz: vamos parar tudo, vamos orar, vamos fazer culto, vamos adorar a Deus. Quando a pessoa for lá e falar assim: estou querendo desistir da célula, não, pera aí, vem cá, eu vou orar por você, eu vou clamar o Espírito Santo na tua vida, ele vai descendo a cabeça, você vai ser cheio da unção, vai para cima de novo na célula. Tua casa vai ser um lugar de milagres, de culto público, uma casa de milagres. Irmãos, tem pessoas que me impressionam. Alguns anos atrás eu estava num congresso de pastores, e um pastor bem idoso, já missionário, já havia plantado várias igrejas, e ele estava começando um trabalho de novo. Ele já estava aposentado como missionário e continuava plantando igreja. Mas pensa num velhinho maravilhoso. E ele então foi numa cidade que não tinha nenhuma igreja batista, alugou uma casa e colocou um banner lá: primeira igreja batista, culto todos os dias, hora, deixou em branco a hora do culto. Aí chegava alguém na casa e dizia assim: aqui é a igreja batista? Tem culto hoje? Tem, que horas? Agora, pode entrar. Aí levava para o seu nossa salinha e já começava a sapecar o caboclo. Fazia um culto, a pessoa se convertia, saía, chegava outro: que hora vai ter culto? Agora, pode entrar. Começava. Eu achei lindo, ele plantou a igreja de uma maneira tão singela, tão simples, mas porque ele fez da casa dele não apenas um lugar de culto íntimo com Deus, mas um lugar de culto público ao Senhor. A nossa casa precisa ter isso, a nossa casa precisa estar aberta para o mover de Deus, e a casa que estiver aberta para o mover de Deus e aberta para a igreja, ela está trancafiada para o inferno. Não tem vez, não tem vez. Última coisa que eu quero falar: se eu e você quisermos que a nossa casa seja uma casa de milagres, nós precisamos, irmãos, aprender a vivermos uma fé visível. Diga, uma fé visível. Quando aqueles homens quebraram o telhado e começaram a baixar aquele paralítico, a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Irmãos, uma fé visível é aquela fé que abre janelas no céu. Uma fé visível é aquela fé, irmãos, que a casa da pessoa é um lugar de janelas do céu abertas sobre aquela casa. Janelas do céu abertas. É interessante, tem gente que quer ser muito espiritual e fala assim: não, eu tenho fé, mas eu não conto para ninguém, é segredo. Meu irmão, não existe crente 007. Crente escondido está mais para 666 do que 007. Ah não, pastor, eu sou um cara discreto. Irmão, não existe fé discreta. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5 verso 15:
E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar alto, apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Não existe fé escondida. Se está escondido, não é fé, porque ninguém consegue esconder. Ninguém acende uma lâmpada e põe debaixo da cama. Você tem que colocar num lugar alto, onde todo mundo enxerga, porque quanto mais as pessoas enxergarem a tua fé, mais gente será iluminada, mais pessoas serão abençoadas. É necessário que a nossa fé seja uma fé, irmãos, aparente. As pessoas precisam perceber a nossa fé. Agora você imagina Jesus pregando e a bagunça do telhado quebrando em cima. Irmão, igreja é um lugar de bagunça. Igreja, aonde tem milagres, aonde tem poder de Deus, nunca vai ser um lugar certinho. Nunca vai ser a mesma coisa. Porque a fé, ela é algo visível, e as pessoas vão começar a ver, e elas vão começar a serem tocadas pelo poder de Deus. Aonde Jesus estava, irmãos, era uma bagunça. Tinha gente na maca, tinha gente cheirando a lepra, fedendo, tinha cego tropeçando em tudo até chegar em Jesus, tinha gente subindo na árvore para ver Ele, tinha gente quebrando telhado, não tinha óleo para ungir, cuspia no chão, fazia barro e metia na cara do camarada. Era uma bagunça, mas uma bagunça santa. Porque, meu irmão, aonde Jesus está, nada fica parado. Existe uma dinâmica, existe uma movimentação. Jesus, ele não veio, irmãos, para os sãos, ele veio para os doentes. Não pense que a igreja é um lugar perfeito. Deixa eu te dizer uma coisa: uma congregação perfeccionista deixou de ser igreja. Igreja, meu irmão, é muito mais parecida com um hospital do que com um mosteiro. A igreja é um lugar onde as pessoas problemáticas vêm e são abençoadas, são transformadas. E se eu rejeitar uma pessoa difícil, eu vou estar sendo um tremendo hipócrita e ingrato. Porque se hoje a minha vida está mais ou menos, é porque Jesus curou, é que Jesus tratou. Mas olha quem você era. Ah, pastor, mas graças a Deus eu nasci num lar cristão. Às vezes é até pior. Vida toda um religiosinho besta. Demora mais para crer do que às vezes um drogado numa vala, que você fala, Jesus vai te tirar daí, ele acredita, de repente ele sai e se torna um pregador da palavra. Um dia eu estava viajando, estava numa capital e eu passei, estava de carona, e eu vi um mendigo caído, bêbado numa sarjeta. E quando eu passei, eu falei para Deus, Deus, eu estou com dó dele. O Espírito Santo de Deus falou, não tem esse tipo de sentimento. Se eu quiser, eu levanto aquele homem da sarjeta e ele vai se tornar o maior pregador que esse mundo já viu. Deus tem poder para fazer. Deus tem poder para tocar em qualquer pessoa. Por isso nós não podemos subestimar o agir de Deus. Não dá para esconder a fé, irmão. Agora, a incredulidade a gente esconde. A gente aprende a esconder as nossas falhas, os nossos pecados, atrás dos nossos jargões evangélicos. A gente consegue esconder a incredulidade. Mas se você é um homem de fé, é impossível esconder. Ah, pastor, mas pode ter gente que está sendo hipócrita. Claro que pode ter.
Pode ter muita gente que faz barulho e é hipócrita, mas é impossível, irmão, é impossível alguém de fé esconder. É impossível alguém de fé ficar quieto. A Bíblia diz, meu irmão, o profeta Jeremias diz: quando eu pensei em me calar, a tua palavra veio como um fogo no meu coração. Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. É impossível ficar calado, é impossível ficar parado. Você crê naquilo que você não vê. Você crê no invisível, mas você não pode ter uma fé invisível. Você crê naquilo que não vê, e o mundo enxerga aquilo que você crê. Alguém de fé é alguém expressivo. Lembra de Daniel? O rei Dario, estava tudo bem no governo dele. Daniel era um dos seus prefeitos de uma das províncias, na verdade mais. E ele começou então a crescer e a ter uma liderança proeminente, porque ele era um homem de oração. E de repente os seus colegas ficaram com inveja e tentaram achar alguma corrupção em Daniel, e não acharam. E falaram assim: olha, o único jeito de lascar esse cara é fazer uma lei que proíba ele de adorar, de orar. Oh, meus irmãos, imagina, os caras têm que fazer uma lei. Eu estive na Coreia do Sul, um dos maiores avivamentos que o mundo já viu. Lá tem igrejas que tem que proibir os irmãos de jejuar mais de 40 dias, porque tinha gente morrendo de tanto jejuar. Você imagina, o pastor da igreja tem que chegar e falar: irmão, ora um pouco menos, por favor, está orando demais. Daniel era um homem expressivo. Fizeram então uma lei para lascar o Daniel, dizendo que durante 30 dias, quem fizesse oração a qualquer outro Deus que não fosse ao rei Dario, seria lançado na cova dos leões. Meu irmão, Daniel acreditava tanto na oração, na sua expressão de fé, que ele preferiu morrer do que ficar 30 dias sem orar. Era só 30 dias, ele não ia para o inferno. Ele não ia perder os dons, os talentos, mas ele falou: eu prefiro morrer do que ficar 30 dias sem orar. Sabe o que ele fez? Quando falaram dessa lei, a Bíblia diz que imediatamente, irmãos, imediatamente, quando ele soube desse decreto, ele foi para sua casa, subiu no terraço, abriu a janela e na direção de Jerusalém, e não orou ao Deus Dario, ao imperador. Ele soltou a sua voz, ele clamou e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o único Deus a quem se deve adorar, é a ti que eu oro, Senhor. Fez isso 3 vezes por dia, todo mundo viu ele orar. Quando o rei ficou sabendo, ficou triste, percebeu que armaram para Daniel, mas ele já tinha dado a palavra, não podia voltar atrás. Ele chegou para Daniel e disse: Daniel, antes de jogar Daniel na cova dos leões, Danielzão, se o Deus a quem tu continuamente serves te livrar, ore para que o teu Deus a quem tu continuamente serves te livre. Ele era um cara que servia a Deus o tempo todo. Irmãos, e a Bíblia diz que Daniel ficou lá naquela cova e os leões não abriram a boca. Sabe por quê? Quando eu clamo, quando eu grito, quando eu clamo diante de Deus, os demônios se calam. Os leões fecham a boca. E Daniel saiu ileso. E não é que os leões estavam sem fome, porque a Bíblia diz, irmãos, que quando foram lançar os inimigos de Daniel na cova, antes deles caírem no chão, os leões já haviam abocanhado eles. Trucidado, não sobrou nem osso. Lembra
dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Nabucodonosor se ufanou, fez uma estátua para si e disse: agora, na hora que eu tocar a música, todo mundo vai se curvar. Todo mundo se curvava, só os 3 lá, eretos. Milhares de pessoas ajoelhadas diante de Nabucodonosor, só Sadraque, Mesaque e Abdinego em pé. É fé visível ou não é? Todo mundo vendo eles. Nabucodonosor ficou sabendo, mandou chamar. Só vou dar mais uma chance para vocês. Quando tocar a música, se curvem. Irmãos, eles se negaram a dançar conforme a música. Irmãos, eles nem comiam a comida do rei. Eles disseram: olha, sabe uma coisa? Eu não como o que vocês comem, eu não bebo o que vocês bebem, eu não escuto a música que vocês escutam, e eu não me prostro diante do Deus que vocês se prostram. Nós não vamos nos prostrar. Então vocês vão para a fornalha, pode mandar. Ele ficou irado, acendeu a fornalha 7 vezes mais, a ponto dos amigos, dos guardas que empurraram aqueles jovens, foram mortos só com o calor da fornalha. Quando eles foram jogados lá, as cordas que estavam prendendo se romperam, e eles ficaram passeando no meio do fogo, e a Bíblia diz que apareceu uma quarta pessoa, e essa quarta pessoa era semelhante ao Filho dos deuses, porque de fato era o Filho de Deus, passeando com eles naquele lugar. Isso é uma fé visível. Isso é uma fé visível. As pessoas têm enxergado a tua fé, meu irmão. Como você tem se expressado diante de Deus. Você quer que a tua casa seja uma casa de milagres. Deixa eu te dizer, no início vai gerar incômodo, vai gerar problemas. Eu já quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, nós vamos encerrar. Mas deixa eu te falar algo. Uma vida de milagres, primeiro ela incomoda. Primeiro ela incomoda. É incômodo telhado quebrado, é incômodo casa lotada, é incômodo gente falando mal de você, principalmente os religiosos. Mas deixa eu te falar uma coisa. As pessoas primeiro se incomodam para depois crerem. Eu morei numa casa, interessante que eu não sabia, fiquei sabendo por um relato de um irmão de uma outra igreja, que o vizinho ficava muito chateado comigo. E um dia ele sentado numa panificadora, tomando café com alguns amigos, ele falou assim: rapaz, eu não aguento mais, mudou um pastor do lado da minha casa, e rapaz, eu não estou conseguindo dormir, porque no bom do sono, o cara começa a gritar, e fala um idioma que eu não sei o que ele está falando. Eu não aguento mais, eu não aguento mais esse cara, eu estou indignado. E aí, sei lá, parece que quando eu vou chamar a polícia para, e quando eu vou dormir de novo, começa de novo. Eu não aguento mais, eu vou fazer alguma coisa para parar esse cara. Aí terminou aquele contexto da conversa, ele falou: rapaz, eu estou com problema, porque ele era um sitiante, falou assim: não chove na minha lavoura de jeito nenhum, chove no vizinho de sítio, mas no meu não chove. Aí quando ele foi saindo, um irmão de uma outra igreja chamou ele e disse assim: rapaz, vem cá, deixa eu te dar um conselho. Você imagina, rapaz, mudou um pastor para lá da sua casa. Pensou se fosse um traficante? Se fosse um bandido? Se fosse alguém lá colocando música obscena de madrugada, teus filhos ter que ouvir aquela nojeira? Então assim, é um pastor, ele está orando pelo bairro, ele está orando pela cidade. Se ele te acordar, fala o seguinte: ó, Senhor, que a oração que ele está fazendo me abençoe.
Ele falou, tá, tudo bem. Passou alguns meses, esse senhor encontrou esse irmão. Falou assim, rapaz, eu quero te agradecer, viu? Porque nunca choveu tanto assim na minha horta, viu? O negócio está uma benção. Sabe por quê, irmão? Primeiro a gente incomoda, depois a gente abençoa. É incômodo quando você tem que exortar alguém. É incômodo quando você tem que insistir com alguém. É incômodo quando você tem que dizer para a pessoa que ela precisa mudar uma área da vida dela. Mas ela vai ser abençoada. Sabe, é incômodo às vezes você ceder a tua casa suja. Você tem que ficar, às vezes no outro dia você vai trabalhar cedo, tem que limpar. Às vezes você tem que chegar antes para limpar, para receber o pessoal. É incômodo, mas vale a pena. O teu clamor pode incomodar as pessoas, mas ela vai atrair o agir de Deus. Nós não podemos esconder a nossa fé. Nós não podemos parar de clamar. Nós não podemos parar de exaltar o nome do Senhor. Pastor, mas a Bíblia não diz que a fé vem pelo ouvir? É verdade. A fé vem pelo ouvir. Mas para você ouvir, você tem que clamar primeiro. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que tu ainda não sabes. Irmão, quando a gente clama, a gente rasga o céu da revelação sobre nós. Quando a Bíblia fala de você se aquietar, é aquietar a tua alma, é aquietar o teu espírito. Mas nós nunca podemos calar os nossos lábios, porque se nós os calarmos, as pedras clamarão. Você foi criado para ser o grito de Deus num mundo corrompido e corrupto. Nós não podemos nos silenciar diante do mover e da presença de Deus. Ah, pastor, mas eu vivo um tempo de tanta incredulidade. Não, a pessoa que viveu a maior fase de incredulidade da história foi um homem chamado João Batista. Há séculos e séculos não tinha uma revelação da palavra de Deus, não tinha um milagre, não tinha nada. Séculos e séculos, mais de 400 anos. De repente Deus levantou esse homem, mandou ele para um deserto. Quando Jesus deu o testemunho dele, Jesus disse: olha, o que vocês foram ver? Sabe, João Batista, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Vocês acham que foram ver um profeta? Eu digo, muito mais que um profeta. Ele é uma cana agitada pelo vento. Oh, Espírito Santo, sopra o teu vento em nós, nos agita com o teu vento. Jesus disse: Ele é a voz que clama no deserto. Ele preparou meu caminho. Tem gente que diz assim: eu não preciso gritar, que Jesus não é surdo. Jesus não é surdo. A nossa voz, o nosso grito não ministra aos ouvidos de Jesus, ministra aos seus pés. O clamor de João Batista é a pavimentação para que Jesus venha, para que Jesus viesse. Isso não mudou. Toda vez que nós clamamos, Ele vem. Ele não resiste ao clamor dos seus filhos. Irmãos, às vezes a Sara fala que me ama. Eu fico muito feliz, mas às vezes eu não saio do lugar. Às vezes ela diz que quer brincar,
eu gosto muito, mas eu não saio do lugar, estou ocupado. Se a minha filha grita, meu irmão, posso estar pregando, eu paro tudo. Nada atrai mais a presença do pai do que os gritos do filho. Nós não podemos ter uma fé silenciosa e invisível. Nós precisamos ter uma fé volumosa e visível. Nós precisamos clamar, nós precisamos clamar, nós precisamos clamar. Fique de pé.